Oi, pessoal! Estamos aqui para poder falar em mais um episódio sobre a importância do hidrogênio no cenário brasileiro. Hoje estamos aqui falando sobre o projeto ABH2 e o K-Pact, no nosso projeto H2 Pod, porque o hidrogênio pode e ele vai ser muito importante na transição energética brasileira e mundial. E hoje nós estamos com grandes nomes aqui do cenário do hidrogênio no Brasil, Giovanni Machado, Gabriel Lasserri e Rômulo Lima, que vão tratar um pouquinho sobre o assunto com vocês. E gostaria de passar a palavra para o Giovanni, que vai ser o nosso co-host hoje e vai conversar com vocês um pouquinho sobre a importância do hidrogênio. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença, Giovanni. Obrigado. Bom, mais uma vez quero agradecer a oportunidade da BH2 de fazer essas entrevistas e a gente gerar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento sobre a relevância do hidrogênio de baixa emissão de carbono na transição energética. Por que isso? O H2 pode, e pode muito. Gabriel, você tem uma inserção importante, não só na BH2, mas também em outras instituições, inclusive internacionais. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa experiência, o que você faz na BH2 e também na ISO, claro, e outras inserções internacionais? Claro. Obrigado, Giovanni. Prazer, Maria. Prazer estar aqui. Prazer falar sobre esse projeto da BH2. Prazer falar sobre a BH2. Bom, eu sou o Gabriel Lasserri. Eu sou superintendente executivo na Associação Brasileira do Hidrogênio. Na ISO, eu sou líder de projeto da metodologia de determinação de emissões da cadeia de valor do hidrogênio até o portão consumidor. Então, esse é um projeto na ISO que foi iniciado tanto pelo Brasil quanto pela França. Eu sou líder de projeto pela parte do Brasil e o diretor executivo da IPHE, que é o Laurent Antony, é o convenor desse projeto pela parte da França. Esse é um projeto que começou em 2023 na ISO e ele foi publicado no final de 2023 e é uma metodologia que faz exatamente isso. Ela calcula as emissões na cadeia de valor do hidrogênio, desde a extração de toda a matéria-prima até a produção, condicionamento, conversão e transporte desse hidrogênio até o portão consumidor. Então, esse é o meu papel na ISO. Na BH2 eu sou superintendente executivo, então eu participo do dia a dia de todas as atividades da associação. No projeto UK-Pact eu sou especialista de certificação. E, bom, eu trabalho com transição energética desde aproximadamente 2012, primeiro na parte de veículos elétricos. Em 2015 eu comecei a trabalhar com hidrogênio e eu estou aqui até o dia de hoje e para mim é um prazer muito grande ver isso efetivamente se desenvolvendo e ver um projeto tão grande como o UK-Pact sendo um ponto tão chave para o Brasil, para o desenvolvimento do setor do hidrogênio e para a transição energética no Brasil. Obrigado, Gabriel. Rômulo, pode se apresentar também? Você também é da BH2, você também tem uma inserção relevante na ABNT. Fala um pouco de você, fala dessas inserções, como isso colabora, né, na disseminação das informações e das perspectivas para o hidrogênio de baixa emissão. Tá, eu me chamo Rômulo Lima, né, um prazer estar aqui com vocês nessa mesa, né, muito boa. E na BH2 eu sou coordenador de relações com os associados, eu coordeno entrada de novos associados, também eu atendo as dores dos associados perante a BH2, tanto iniciativas que os associados têm, que eu trago para dentro da diretoria, para a gente possa colocar isso em atividade. E também eu sou secretário da BNT, eu sou secretário da Comissão de Estudos Especiais de Tecnologias de Hidrogênio, em que a gente traz normas técnicas produzidas na ISO e a gente faz um espelhamento dessas normas, a gente faz uma tradução dessas normas para que a gente possa fazer para a gente estar bem pareado com os padrões internacionais. Então a gente faz essa normatização que é fundamental para o setor brasileiro, para as empresas brasileiras que acessam essas normas, elas estarem uma competitividade no setor. Obrigado, Rômulo, muito legal. Eu vou pedir para o Gabriel aprofundar esse aspecto, pegar esse gancho, porque é muito importante, né, saber que esse processo de harmonização, respeitando as características brasileiras, as potencialidades brasileiras para o hidrogênio de baixa emissão, mas ao mesmo tempo permitindo essa harmonização
com outras regulações internacionais, de tal forma que você possa ter uma participação de um comércio global de hidrogênio de baixa emissão mais fluido, senão a gente fica com um monte de mercados boutiques, né? E aí isso trava o desenvolvimento do mercado, né? Quando você, ao invés de olhar a intensidade do carbono, a gente começa a discutir muito rotas tecnológicas, essa pode, aquela não pode, e no fim, o H2 pode. O importante é que ele seja, de fato, né, de baixa emissão de carbono. Gabriel, por favor. Legal, vou aproveitar a sua pergunta para complementar o que o Rômulo falou e mostrar a importância disso. O fato do Brasil estar tão inserido nesse ambiente de normalização fez com que o Brasil, através da ABNT, fosse um dos proponentes desse trabalho que resultou nessa especificação técnica, né, da metodologia de emissões, e que agora ela vai ser transformada numa família de normas para contabilização de emissões na cadeia de valor do hidrogênio. Então a gente tem, falando especificamente da especificação técnica, é a 19870, e a família dela vem a traço 1, traço 2, traço 3, traço 4, por aí vai. E isso mostra como que foi importante o Brasil estar nessa vanguarda, o Brasil olhar para a parte de normatização e ter esse papel de protagonismo internacionalmente, né? E aí, falando especificamente do porquê que é importante certificar hidrogênio, porquê que é importante reconhecimento mútuo de certificações, né? Produzir e consumir hidrogênio não é uma coisa nova. Então, o mundo já faz isso há muito tempo, em muita quantidade. O mundo produz aproximadamente 100 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Só que a questão é que esse hidrogênio é um hidrogênio que não tem abatimento de carbono. Isso quer dizer que é um hidrogênio de alta emissão. O momento que a gente está agora é o momento de mudar, de pensar em transição energética e substituir o hidrogênio de alta emissão cada vez mais por hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então essa é a estratégia do mundo, essa é a estratégia do Brasil, porque isso traz descarbonização, transição energética e desenvolvimento industrial e desenvolvimento social. Então a nossa ideia da BH2 é usar o hidrogênio de baixa emissão como uma forma de reindustrialização, uma forma de redução de desigualdades sociais e uma forma de descarbonização, com certeza. Então, o mundo já produz muito hidrogênio de alta emissão, só que 1% desse hidrogênio produzido, aproximadamente, é o hidrogênio de baixa emissão. E dá para pensar em torno de 1 milhão de toneladas de hidrogênio por ano sendo hidrogênio de baixa emissão. Só que existe a projeção para isso crescer até 48 milhões de toneladas em 2030, isso se você pensar em todos os projetos que já foram anunciados. E aí, lógico, nem todos os projetos efetivamente chegam à fase de produção, chegam à fase ao final da sua cadeia, né? Mas se você traçar uma média ali, pensando em desenvolvimento tecnológico, em um estágio de maturação da tecnologia, você consegue traçar algo em torno de 12 milhões de toneladas de hidrogênio de baixa emissão de carbono em 2030. Então, repara, só daqui a 5 anos, ou para daqui a tão perto quanto 5 anos, a gente pode olhar num crescimento de 12 vezes de todo o hidrogênio que é produzido de baixa emissão hoje. Isso é muito grande, é muita coisa, né? Sem dúvida. Eu queria pegar um ponto que você mencionou e que também dialoga com aspectos que o Rômulo tinha colocado. Ele falou de sentir as dores dos associados e discuti-las dentro da BH2 para encontrar soluções para esses desafios. É interessante, e eu vivenciei isso de perto durante as negociações do G20 e as discussões do G20, né, como a presidência brasileira do G20 ocupou um espaço enorme nas negociações, porque o Brasil ele sente todas as dores. Então, isso facilita ele entender as aspirações, os desafios de cada parte, né, de cada país no mundo. E todas as dores ele sente um pouco. E aí, com isso facilita o processo de formação de consensos e de construção. E no hidrogênio não é diferente, né? Então, se você olhar alguns potenciais de rotas tecnológicas da Índia, você vai ter no Brasil. Se você olhar da Alemanha, você vai ter no Brasil. Se você olhar nos Estados Unidos, você vai ter no Brasil. No Canadá, vai ter no Brasil. Na Noruega, vai ter no Brasil. Enfim, então, de vários países do Oriente Médio, vários países da África. Então assim, isso me parece uma coisa muito interessante, porque vai aglutinando para aí sim formar um mercado de verdade, com grandes volumes, diferentes tecnologias contribuindo. E aí, Rômulo, eu queria aproveitar esse ponto, que você falasse um pouco, por exemplo,
de interesses dos diferentes associados, assim, claro, ficando aqui nos aspectos que são públicos, ninguém aqui vai pedir para abrir segredo industrial de ninguém, né? Mas eu acho muito interessante você falar tanto, não só das rotas que são mais discutidas, mas também, por exemplo, do hidrogênio natural, que eu sei que é algo até que você está bastante envolvido. Ia ser muito legal para o pessoal ouvir essa sua experiência e perceber a diversidade de interesses dos produtores, consumidores, agentes da cadeia produtiva do hidrogênio e como isso está representado na BH2 e no Brasil, né? Porque a gente é muito alinhado também com tudo aquilo que tem sido construído no Brasil, né? A gente tem contribuído bastante nesse processo. Romulo, por favor. Tá. Primeiro vou falar pelas diferentes rotas, né? A defesa da BH2 por ter uma abordagem baseada em emissões de gases do efeito estufa e não por uma rota tecnológica foi fundamental para ampliar esse interesse e o engajamento do setor, porque essa visão permite que diferentes modelos de negócios possam se desenvolver dentro de um mesmo arcabouço regulatório e de políticas públicas. Então, com isso fez com que a BH2 atraísse diferentes empresas, diferentes ramos. Hoje em dia nós temos mais de 90 associados institucionais que atuam em diferente parte da cadeia do hidrogênio, desde a produção ao consumo. E eu faço uma pós-graduação na parte de hidrogênio natural, e as pesquisas que eu tenho feito mostram que tem um potencial enorme de extração desse hidrogênio de um custo muito baixo, cerca de... não vou falar valores, mas é um valor muito próximo, competitivo né? Muito próximo do que é feito pela reforma do gás natural hoje em dia, que é o que é mais produzido e é o de menor custo, e tem praticamente zero emissões, porque você extrai esse hidrogênio e você apenas vai fazer uma purificação, né? Sim. Então, estamos bem no início da pesquisa exploratória aqui no Brasil, em diferentes lugares. Mas explora um pouco também essa questão dos associados e os diferentes perfis dos associados. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Falar não só, né, das empresas que estão interessadas em hidrogênio natural, mas também daquelas que estão interessadas em hidrogênio a partir da eletrólise da água, aquelas empresas que estão interessadas em não só, mesmo elas já dominando a tecnologia da reforma a vapor do gás natural, mas querendo abater essas emissões a partir de captura e armazenamento ou uso de carbono, né? Então, a própria parte de biomassa, potencial enorme do Brasil de biomassa, então a reforma do etanol ou a reforma do biometano, seja a vapor, seja a seco, enfim, pirólise, essa diversidade de possibilidades. Nuclear, né? A gente já produz hidrogênio de nuclear e venta para a atmosfera, falta a purificação e a colocação no mercado. Então, essa potencialidade que o Brasil tem de várias rotas, como é que isso aparece, né, justamente nos associados da BH2? E aproveitando a pergunta do Giovanni, eu também queria que se você pudesse explicar um pouco até, assim, para as pessoas que são leigas em relação ao hidrogênio, por que o termo hidrogênio verde não seria o mais correto para poder a gente tratar sobre a questão do hidrogênio? Tá. Primeiro vou responder sobre a parte das nossas associadas, que tem uma representatividade muito grande na cadeia do hidrogênio. Como a gente tem empresas que são fabricantes de equipamentos e tecnologias, então elas atuam em diferentes rotas de produção e uso de hidrogênio, como por exemplo a Denora, a PRF, a Atlas Copco e a Camis, são uns exemplos de empresas, entre outras associadas. Também a gente tem empresas do setor energético. Então, aí que entra a parte de não fazer esse arco-íris de hidrogênio, porque
o que interessa é a intensidade de carbono, entendeu? Então, o Brasil fez uma lei baseada em quantidade de carbono, porque, igual, por exemplo, em relação às nossas empresas, nós temos empresas do ramo de eletricidade que produz hidrogênio a partir da eletrólise da água. Tem empresas também de gás natural que faz atualmente reforma, só que essa reforma pode ser acoplada com armazenamento de CO2 ou utilização desse carbono que é emitido para a atmosfera. Temos empresas de biogás, empresas de outros insumos que têm potencial para se produzir hidrogênio. Então, por isso que não é interessante, né, a gente fazer esse tratamento tecnológico. Legal, legal. Eu já vou te passar, Gabriel. Eu lembro de um artigo que eu li internacional que ele falava dessa questão de que, a depender dos países, dos lugares, a definição de hidrogênio verde era diferente. E isso dificultava muito o processo de troca, né? Senão você fica naquela questão, né? Os 50 tons de verde, né? Então você não sabe o que é o quê, e aí você começa a ter dificuldade de saber o que eu posso, o que eu não posso, porque são diferentes regulações, né? Em diferentes lugares quer dizer coisas diferentes. Então o que é definido como verde num lugar não é no outro. A própria União Europeia mudou a definição, não usa mais o esquema de cores, ela usa ela chama de hidrogênio, mesmo o de eletrólise a partir de água, eletrólise da água a partir de renováveis, ele chama, a União Europeia chama de hidrogênio renovável de origem não biológica. Então, assim, isso tudo para evitar justamente essa confusão conceitual que ajuda muito pouco. Fica fácil de entender, mas quando você vai para o detalhe mesmo, para fazer operação comercial, para fazer decisão de investimento, isso acaba, na verdade, gerando muito mais ruído do que valor para a decisão. Então, Gabriel, eu acho que esse ponto, esse comentário, casa muito bem com o aspecto do que você lida, sim, né? Sim. Tanto do IPHE quanto na ISO. Se você puder explorar um pouco do que eu falei. Legal. Eu acho que... Bom, vou começar completando a resposta do Rômulo, a pergunta da Maria. O Brasil, ele tem um papel e uma posição muito diferente em relação aos outros países do mundo para a economia do hidrogênio. Então, o Brasil ele não é só um produtor de hidrogênio e ele não é só um consumidor. Ele é gigantesco e tem um potencial para produzir muito hidrogênio e consumir muito hidrogênio. E esse potencial para produzir é muito por conta da variedade de fontes que existe no Brasil. Então, o Brasil tem praticamente todas as renováveis. O Brasil tem biomassa, e aí a gente fala biomassa de rejeito, biocombustíveis, biogás. O Brasil ele é um dos únicos países, talvez o único, que tenha feito uma transição energética com sucesso no setor de transporte, que é o etanol. O etanol está disponível em todos os postos de combustível. E o Brasil ainda tem os derivados do óleo e gás e hidrogênio natural. Então, pensando no que existe de recursos energéticos... Só frisa o óleo e gás com captura de carbono. Claro. Só para deixar claro para o pessoal de casa. Sim. E sempre que a gente fala no contexto de hidrogênio na BH2, a gente está pensando em hidrogênio de baixa emissão. Então, é um hidrogênio produzido com tecnologias que abatem a emissão, com tecnologias que proporcionam a transição energética. E aí, o hidrogênio pode ser produzido com baixos níveis de emissões com todas essas fontes e com todas as tecnologias. E lógico, se você produz hidrogênio como o hidrogênio era produzido há 50 anos, você vai ter níveis de emissões compatíveis com 50 anos. Só que se você produz hidrogênio hoje e você está olhando para a transição energética, todas as fontes são importantes para reduzir emissões. Então, eu acho que isso é um ponto muito chave. E principalmente para o Brasil, por conta dessa variedade de fontes, por conta dos dons, e aí dons eu digo em questões de dons energéticos, né, de recursos naturais de cada região do Brasil. Dotação natural, né, de recursos naturais. E pensando em criar um mercado líquido, um mercado que efetivamente produza grandes quantidades de hidrogênio de baixa emissão e um mercado que seja inclusivo. Então, esse é o ponto. E aí, volume maior, fica mais barato, mais competitivo. Claro. Aí, né, enfim, diferentes famílias, né, o seu José, a dona Joana, vão poder utilizar, né, o hidrogênio, porque ele vai ser competitivo, não vai ser só, né, um produto
para as classes separado, de maior renda, né? Então, isso facilita a entrada de mercado, facilita o desenvolvimento. Então, acho que esse é o ponto que você está destacando. Isso. E aí, por isso que a gente não usa mais cores para falar de hidrogênio, porque isso traz um problema quando você passa a deixar de considerar quanto que esse hidrogênio está emitindo para considerar uma tecnologia ou outra. Efetivamente, o que importa é reduzir emissões. E se o que importa é reduzir emissões, a gente não precisa falar de rotas tecnológicas, a gente precisa falar de quanto mais limpo é esse hidrogênio, quanto menor a emissão desse hidrogênio, menor ele é, e mais ele deve ser impulsionado. E aí, isso tem tudo a ver com o trabalho da ISO, porque a metodologia de determinações de emissões de hidrogênio, da cadeia de valor do hidrogênio na ISO, ela é totalmente agnóstica em relação à tecnologia. Então, ela contabiliza emissões na cadeia de valor do hidrogênio para diversas tecnologias diferentes. E o documento já foi publicado, acho que eu já mencionei no início aqui, que já foi publicado em 2023, a especificação técnica, e durante o ano de 2024 todo a gente trabalhou na norma internacional especificamente sobre produção, que nesse momento está sendo processada, né, está sendo trabalhada na ISO e vai ser publicada nos próximos meses. Eu posso dizer que o H2 pode, e no Brasil o H2 pode muito mais. Pode ainda mais. Pode. Sim, é até muito interessante o que vocês estão abordando, porque assim, além do aspecto de trazer uma energia que vai trazer esse aspecto da transição energética para o Brasil, também está gerando uma transformação financeira, uma transformação na vida dessas pessoas. Claro. Vai gerar empregos, vai gerar uma nova forma de energia, vai mudar todo um ecossistema da região onde tiver, por exemplo, uma extração de hidrogênio, né? Com certeza. O nosso slogan do terceiro Congresso Brasileiro de Hidrogênio, que foi em 2023, era neoindustrialização, descarbonização e transição energética. Então, a BH2 ela sempre teve essa visão de o hidrogênio precisa ser uma ferramenta de transformação de forma geral. E aí, transformação em transição energética, transformação em industrialização e transformação de redução de desigualdades. Então, a transição energética não adianta ser vista só por um escopo. E aí, por isso que a gente pensa nessa abordagem inclusiva de abertura de mercado, efetivamente, com hidrogênio de baixa emissão de carbono. Inclusive, reforçar aqui com o público de casa que está assistindo a gente agora, o nosso convite para que vocês compareçam no 4º Congresso de Hidrogênio, que vai acontecer, vocês sabem a data certinho, gente? Já pode dizer? Pode dizer, claro. Pode contar. 22 a 24 de outubro em Brasília. Então, se pudermos contar com A a gente vê participação de vocês lá. vocês, contamos com a presença de vocês. Que outro aspecto você gostaria de destacar nesse momento, assim, que o projeto vai abordar e que Legal. é importante? Depois eu faço a mesma pergunta para o Romulo. Tá. Bom, o projeto tem muitas faces, né? Nesses próximos 2 anos do UK Pact, a BH2 vai desenvolver muito material em apoio aos ministérios e aí muito também ao Ministério de Minas e Energia. E aí, falando especificamente da minha parte, o projeto vai trabalhar muito no Sistema Brasileiro de Certificação e fazer com que ele esteja muito alinhado com o que vem sendo praticado internacionalmente, que já nasça um sistema moderno, baseado em emissões e que não deixe de considerar todas as estratégias possíveis para planos de negócio no Brasil utilizando hidrogênio de baixa emissão. Legal. Romulo, e aí? Falando bem da minha parte, né, que eu sou especialista técnico, na parte vai ser mais a parte de criação de um dashboard para mostrar pontos de demanda, consumo de hidrogênio no Brasil, mais para a parte de criação de hubs. Reduzir a simetria de informação para que a gente possa desenvolver com mais clareza, né, os hubs, né, saber onde você tem uma concentração maior de produção e de consumo, né, de tal forma que você possa minimizar o custo de infraestrutura, que se reverte em aumento de competitividade, preços mais baixos, para que o cidadão comum, né, o consumidor das mais diferentes classes de renda, consiga ter esse produto no seu dia a dia, né? Porque o grande problema do hidrogênio hoje em dia é seu transporte e armazenamento. Quando você tem hubs de hidrogênio, que você tem a produção de hidrogênio, no mesmo local você tem o consumo desse hidrogênio para produzir itens De alto valor agregado. de alto valor agregado e que você não precisa, por exemplo, que o hidrogênio o armazenamento dele você tem uma certa dificuldade. Como, por exemplo, quando você transforma o hidrogênio em amônia, né? Você tem a amônia, por ser líquida, tem uma maior densidade energética
por volume de hidrogênio. E aí você vai evitando um custo de transporte mais alto, que iria para o preço, né? E aí restringiria o tamanho do mercado, né? Muito legal isso. E aí, já está preparada para usar hidrogênio na sua casa? Com certeza. Ainda mais pensando por esse aspecto social, já é o meu preferido, já está em número 1. Mas tem uma coisa que é importante a gente falar para todo mundo que está acompanhando, né? A gente vai perceber o hidrogênio no mercado, tanto diretamente em alguns produtos, provavelmente num prazo mais longo, né? Mas a gente vai começar a usar o hidrogênio de baixa emissão de carbono antes de perceber, porque à medida que ele vai substituindo o hidrogênio dominante hoje no mercado, né, ele vai entrando em outros produtos e a gente nem vai perceber que está usando o hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? Então ele vai entrar, por exemplo, no processo de remoção de enxofre do diesel e da gasolina, que hoje é feito com hidrogênio de gás natural, né, a partir da reforma a vapor, sem abatimento de emissões. No futuro próximo, né, você começará a ter essas sinergias de negócio removendo, né, as emissões do ciclo de vida da produção desse hidrogênio, que vai remover o enxofre de combustíveis que a gente já usa no dia a dia, né? E a mesma coisa para fertilizante. Então, daqui a pouco, a gente vai estar na nossa mesa com produtos, com alimentos que foram, né, utilizaram no seu processo de cultura, né, de crescimento da agricultura, fertilizantes a partir né, na cadeia produtiva ali do hidrogênio de baixa emissão de carbono, que vai fazer a amônia, que vai ser né, um insumo ali também no processo para produzir fertilizantes nitrogenados. Então, a gente vai ter na nossa mesa, antes da gente perceber, o uso do hidrogênio, um produto descarbonizado a partir do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, isso é uma coisa muito bacana que às vezes as pessoas não têm clareza de que a gente não vai perceber no primeiro momento que isso está acontecendo. E quando a gente perceber, isso já vai ser muito grande, né? A economia do hidrogênio de baixa emissão já vai ser muito grande quando a gente perceber. Você queria completar? Não, eu ia dizer que o mercado já está dando esses passos, né? Porque quem é o maior produtor e consumidor de hidrogênio no Brasil, hoje em dia? Petrobras. Que é associada à mantenedora da BH2. Então, e que já botou no plano estratégico dela descarbonizar produtos do refino, o refino e os combustíveis associados a ele. Usando hidrogênio de baixa emissão. Isso. Então, assim, o mercado convencional de hidrogênio já está olhando para a redução de emissões usando hidrogênio de baixa emissão. O Brasil ele tem um déficit muito grande na produção de fertilizantes. A gente importa muitos dos nossos fertilizantes. E para um país que é um grande país agro, importar a maior parte dos seus fertilizantes é um ponto que precisa de atenção. Então, passar a produzir hidrogênio no país com o hidrogênio de baixa emissão cria uma demanda gigantesca para esse mercado que está nascendo. E aí o setor de transportes também, eu acho que talvez esse seja um setor que vai ser mais palpável para o usuário final, né? Teve um hidrogênio, pilha combustível, né? Exemplo do ônibus da Copa. Sim, claro. E o próprio biodiesel, né? Porque no processo para produzir biodiesel você precisa de metanol, e hoje esse metanol é a partir de gás natural. Exato. Sem abatimento. Então você vai ter em algum momento no futuro, né, a própria interação dos diferentes mercados energéticos com as características que a gente tem no Brasil, gerando, né, demanda pro hidrogênio de baixa emissão de carbono e criando, né, os chamados off-takers, né, que são os compradores fechando dessa ciclo, produção. Né? Porque senão o mercado não acontece. Se você só produz e não tem ninguém para comprar, isso não acontece. Né? Então, acho que esses são pontos importantes do que a gente discutiu aqui hoje. Eu não sei se a gente tem mais algum ponto para explorar, se a gente já explorou todos os pontos importantes, senão eu pediria assim, uma fala final de cada um de vocês. Eu posso começar? Bom, eu queria dizer que esse projeto ele é um projeto muito ambicioso, mas com um sucesso garantido. O sucesso está logo ali por todo o expertise de toda essa equipe que faz parte do processo, por toda a expertise que a BH2 traz acumulado.
a gente olha o hidrogênio desde sempre como uma ferramenta crucial para a transição energética e vem trabalhando para a abertura desse mercado. Eu diria para empresas e profissionais e pesquisadores do setor que fiquem conosco, que vejam a Associação Brasileira de Hidrogênio e que busquem conhecer mais de como esse projeto está se desenvolvendo, porque vocês vão ver muita coisa interessante vindo por aí. Legal, Rom. E eu vejo, pegando um pouco o gancho que o Gabriel falou, eu vejo que esse projeto vai gerar muito conhecimento, que vão se tornar público, que a gente vai, que nossos associados vão ter acesso, o público em geral vai ter acesso, o Ministério, né? O Ministério de Minas e Energia é o beneficiário desse projeto do ABH2 e o K-Pact. Então a gente está muito empolgado para esse início. Legal. Então, Maria, eu devolvo a palavra para você fazer o encerramento. Antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês, como é que quem tiver interesse e tiver, mas assim, quiser saber mais sobre a associação, vocês têm rede social, tem site? Tá, a gente tem um site, que é abh2.org.br, e lá também, quem quiser se associar, empresa, tem associação também individual, tem estudantil, é só acessar o site e acessar a aba Associe-se. Então, Tem o LinkedIn da associação também, que é a ABH2. Então é isso, pessoal. Vocês já têm as ferramentas na mão. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, fiquem à vontade para poder entrar em contato e até o próximo episódio.